Neste vídeo, vamos estudar o problema da parada sob a ótica da diagonalização. O conjunto das máquinas de Turing eles pode ser enumerado, pois justamente nós sabemos que sigma estrela é enumerável e um subconjunto de um conjunto enumerável também é enumerável. Então, com isso, nós podemos colocar uma enumeração quanto a essas máquinas de Turing. Então, vamos dar prosseguimento. Então, aqui seja a primeira máquina de Turing, aqui temos a segunda máquina de Turing e assim sucessivamente. E aqui vamos justamente enumerar as representações associadas com essa máquina de Turing. Aqui nós temos a representação da máquina M1, a representação da máquina M2, a representação da máquina M3 e assim sucessivamente. E aqui, nessa interseção coluna-linha, nós vamos representar o resultado de computar, de executar M1 com entrada R de M1. Ou seja, de executar a máquina de Turing 1 com a palavra de entrada é a string que representa a própria máquina M1. E assim sucessivamente. M1 com a string que representa a máquina M2. Então, nessa linha, teremos isso. E aí, por exemplo, na linha 2, primeira coluna seria a representação, o resultado de processar a máquina M2 com a palavra de entrada, a representação da máquina M1. E assim sucessivamente. Então, com isso, lembrando que nós construímos a máquina D, essa máquina D é justamente a diagonal que nós vimos na nossa aula da diagonal de Cantor. Então, o que vai acontecer com essa máquina diagonal? Então, a máquina diagonal ela vai ser com a ideia de que se a máquina M1 ela para ao processar a palavra da representação de R de M1, ela vai entrar em loop. E se a máquina M1 ela entra em loop ao processar a representação da máquina de M1, a máquina diagonal ela vai parar. Então, com isso, a máquina diagonal que nós construímos nada mais é do que a nossa diagonal de Cantor, onde nós estamos construindo uma máquina onde ela vai ser igual em relação a todas as outras máquinas, pois justamente na diagonal que ela vai se diferir. Se uma máquina para, a máquina diagonal entra em loop. Se a máquina na diagonal entra em loop, a máquina diagonal ela para. Então, com isso, a máquina diagonal ela para com a entrada R de MI, se somente se a máquina MI ela não para com a entrada R de MI. Veja que MI, R de MI é justamente a nossa diagonal. Por exemplo, aqui M1, R de M1. Aqui seria M2, R, a representação, né? R de M2. E assim sucessivamente. Então, aqui é a representação, aqui também é a representação. Então, dando continuidade à prova por meio da diagonal, o que nós sabemos é que nós construímos a máquina diagonal como se fosse o complemento. E como a máquina diagonal é uma máquina de Turing, então vai existir essa máquina diagonal, ela vai existir justamente aqui nessa numeração. E ela vai ser, por exemplo, o índice K. Então, ela vai ser na enumeração a máquina K. Então, nós sabemos que essa máquina diagonal construída, ela vai aparecer nessa numeração. E então, vamos nos perguntar o que acontece quando na diagonal. O que acontece na diagonal, justamente na interseção dessa linha com essa coluna. Então, aqui, o que acontece quando a máquina K ela é processada com a string que representa ela mesma. Então, vamos lá. Se essa máquina MK ela parar quando processada com a string que representa a máquina MK, por construção, a máquina diagonal ela vai entrar em loop. Mas veja que nós acabamos de supor, de inferir, não é supor, mas inferir que a máquina D é igual à máquina K. Então, veja que
a máquina D entra em loop, enquanto a máquina MK ela para. Então vamos ver o outro cenário. O que acontece se a máquina MK ela entrar em loop quando processamos a string que representa aquela máquina MK? Então, essa máquina MK entrando em loop, nós sabemos que a máquina D ela vai parar. Mas veja que a máquina D, como nós concluímos, é igual à máquina K. Então, isso é um absurdo. Então, portanto, o problema da parada ele é indecidível. Então, nessa explicação, fica claro onde entra o princípio da diagonalização na prova, que o problema da parada ele é indecidível. O livro do Sipser, mais uma vez, ele apresenta de uma forma muito clara e bastante elegante a prova do problema da parada, sob a ótica também abrindo essa parte da diagonalização de Cantor. Então, no próximo vídeo, nós vamos entender o problema da parada para a linguagem de alto nível e dar finalização ao problema da parada. Muito obrigado.